Então, como é que estás? Bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Nada, é um É todo. prazer. Prazer é nosso, prazer é nosso. Eu aproveitei, fiz assim uma apresentação que aproveito e valido contigo também, não é? Eu disse que. E acabaste por ter algumas experiências profissionais e no mundo do futebol, até em clubes icónicos, não é? Tu passaste pela formação do Vitória de Guimarães, não é? Foste capitão do Tondela, a tua última experiência enquanto jogador ativo foi no Tondela enquanto capitão e tiveste também uma experiência no LA Galaxy, não é? Uhum, sim, Então, sim, tudo isso. isso. Também me estreiei. Também a minha estreia na Primeira Liga foi pelo Vitória ainda. Boa. Ahm, Também convém sempre recordar. Isso. Senão não eras perdoado, não é? Obviamente. Então, olha, João Pedro, muito bem-vindo mais uma vez. Eu tenho certeza que esta conversa vai ser super interessante porque quer até tivemos um bocadinho a falar em off e até no sentido de nos conhecermos um bocadinho melhor e a nossa perspectiva e a nossa missão enquanto projeto, enquanto maestro, é conhecer um pouco a perspectiva do jogador de futebol. Aquelas coisas que verdadeiramente interessam, a perspectiva e a comunhão entre o adepto e o jogador, e então é nesse sentido que te convidamos e tenho a certeza que esta conversa vai ser super interessante, ok? Boa? Certo. Então, olha, vamos começar Perfeito. já no ativo, vamos começar já com um vídeo, ok? Eu vou Ok. colocar aqui um vídeo para tu veres e os nossos e quem nos está a seguir também, os nossos seguidores vão também ver este vídeo aqui no Twitch e depois vamos comentar. Se quiseres comentar durante o vídeo, go ahead, pode estar à vontade, se não comentamos no final, eu tenho algumas perguntas sobre o vídeo para te fazer. Pode ser? Ok. Boa? Então Ok. bora. Vou Ok. colocar o vídeo. Vamos então. Não fiz pensar. Já tinhas visto, eu vejo que cada vez que vejo este vídeo e fico arrepiado. Tu já tinhas visto este vídeo? Sim, eu vi. Eu tive a oportunidade de. Desculpa lá, a minha filha está a Tranquilo. dar conta do que está aqui. Faz parte. Coitadinho. Pronto, estava a dizer que sim, tive a oportunidade de ver o vídeo, até vi na vossa página também. Um, Pronto, e isto é a harmonia que existe entre a equipa e o adepto. É claro que nem sempre é assim, nem sempre é tão linear. Acredito, acredito. Não te estamos a ouvir, João Que Pedro, é não te estamos a ouvir. Isso, críticas, agora já te estamos a ouvir outra vez. críticas no, durante um jogo, ou no final, ou após. É sempre mais isso, porque o futebol é onde o cidadão comum vai muitas vezes largar as suas frustrações. Claro. E pronto. Mas quando isto acontece, e eu tive a oportunidade de sentir esse apoio também, especialmente quando estive em Guimarães, porque toda a gente é reconhecido a nível nacional que os adeptos em Guimarães são qualquer Sim. coisa do outro mundo. E quando há harmonia entre adeptos e equipa, especialmente para um jogador local e vitoriano assumido desde sempre, desde que era novo, faz muito mais sentido e sente-se ainda mais esse arrepio, dá até vontade de chorar quando as coisas são tão emocionantes. Um, um, e eu tive a oportunidade de sentir isso, e aqui o Atlético Bilbao é um bocado, ou seja, é muito aquilo que eu senti provavelmente, porque o Atlético Bilbao, sendo eles que têm aquela situação em que quem joga geralmente é do País Basco, só pode jogar com jogadores com origem no País Basco ou com alguma ligação ao País Basco, ou seja, acredito que para aqueles jogadores ali faça um sentido e seja
seja para eles, seja muito gratificante ver aquela harmonia, aquela Claro. paixão dos adeptos e passar para a equipa. Isso dá muita força, ao jogador e Acredito. à equipa quando tens, especialmente numa situação como o Atlético Bilbao, mais uma vez refiro, em que basicamente todos são dali Da região. daquela zona. Uhum. Acho que para eles deve ser. Há sempre um plus ali de energia em qualquer situação que seja negativa e tudo. É isso que Eu te ia posso perguntar, ver João Pedro, também, que eu sou que estou aqui a falar. era precisamente sobre esse ponto que te ia perguntar, que é enquadrando este vídeo para quem não viu, isto é após uma vitória do Atlético Bilbao contra o Rayo Vallecano, ganharam 3-2, salvo erro, e portanto isto foi numa vitória, foi um momento de comunhão com os adeptos numa vitória, num pós-vitória, depois do jogo. Eu ia-te perguntar, e falaste já aí em alguns paralelismos, em algumas ligações, algumas semelhanças até com o Vitória também, e falaste nessa sintonia, nessa conexão que se cria com os adeptos, que é arrepiante, como disseste. Não pensando num contexto de vitória, pensando após uma derrota, como é que um adepto, ia-te perguntar também, apelando à tua experiência, como é que um adepto enfrenta ou se já sentiste isso e qual é que é a percepção do jogador perante os adeptos em caso de derrota? Achas que continua a haver essa sintonia? Como é que sentiste isso? Eu senti um pouco de tudo em Guimarães. A verdade é essa. E muitas vezes os adeptos, sem dúvida que são a massa mais... É aquilo que importa no Vitória, é a massa adepta, sem dúvida. E eles ajudam-nos muitas vezes. Eu por acaso só que fizeste bem interromper, porque senão isto torna-se um monólogo e também acho que não Não, quero não, isso. não. A parte mais Eu, interessante é a tua, não é a eu nossa. ia referir exatamente essa situação. Porque eu posso dar dois exemplos. Um em que os adeptos nos ajudaram e foi uma cavalgada num jogo muito importante, que foi, por exemplo, no jogo do Sporting que eu, quando no ano em que me estreiei na equipa principal com o... Não foi no ano que me estreiei, mas foi no ano que me afirmei na equipa principal do Vitória, com o Pedro Martins. Estávamos a perder 3-0 contra o Sporting, em casa. O estádio estava assim um bocado frouxo, pronto, normal, a perder 3-0 contra o Sporting do Jorge Jesus, que é sempre bom de referir que provavelmente foi dos agora o Ruben também está a fazer um bom trabalho, mas nos últimos anos teria sido se calhar um dos melhores Sportings dos últimos tempos, pelo menos desde que eu sou nascido provavelmente seria. E nós estávamos a perder 3-0 e do nada, a faltar 20 minutos para o final do jogo, fazemos o 3-1. Aquilo começou a aquecer. Fazemos o 3-2 e foi arrepiante. Eu estava dentro do estádio, estava no campo, o estádio começou todo a saltar e eu sentia o chão a vibrar na relva. Uma coisa impressionante. Acabámos por empatar 3-3 e se o jogo tem mais 5, 10 minutos, eu não sei se nós até nem acabámos por ganhar. Aí notou-se a influência e a força que os adeptos podem ter em nós. De um jogo que estava completamente arrumado, 3-0, a faltar 20 minutos nós vamos ao 3-3. Ou seja, contra um Sporting, que nesse ano ficou em segundo lugar, perdeu porque também houve um Super Benfica naquele ano e perdeu por, não sei se foi um ponto, foi muito pouca a diferença. E nós conseguimos empatar o jogo, assim, do nada, com o apoio deles, aquilo tornou-se impossível para o Sporting. Já não havia organização possível. Claro. O Jesus, por muito que gritasse, já ninguém ouvia ninguém. E acabámos por empatar esse jogo. Agora, respondendo também mais diretamente à tua pergunta, isto foi possível também porque mesmo que nós perdêssemos o jogo 3-0, imaginemos, naquele ano o momento era bom. Ou seja, uma derrota ali contra o Sporting, provavelmente muita gente ia pensar, ok, normal, tudo bem, siga, força. Em Guimarães há sempre críticas quando se perde, mesmo quando se ganha, às vezes há críticas. Mas não ia ser tão grave. E depois, eu vou-te contar outra situação em que o momento era mau e aconteceu um resultado mau também. E nesse ano foi o ano em que pronto, o Vitória, e na minha opinião bem, lançou o Armando Evangelista como treinador principal da equipa do Vitória. Pronto, e os resultados não estavam a correr como nós queríamos e na altura também tínhamos sido eliminados pelo Altac, uma equipa da Áustria, que foi muito
não era equipa ao nosso nível. Nós devíamos ter tido futebol para eles e devíamos tê-los eliminado, e não aconteceu, e falhámos um dos objetivos principais, que era a fase de grupos da Liga Europa. E o campeonato também não estava a correr de feição, resultados assim não muito convincentes, assim como as exibições, e fomos a Setúbal jogar e começámos o jogo da melhor maneira. Primeiro minuto de jogo, um penalti para nós com a expulsão de um defesa do mas penalti vermelho, e o melhor início de jogo era impossível, fazemos o golo, mas a jogar a mais um empatámos esse jogo, 2-2 em Setúbal. Obviamente fomos criticados, assobiados, e vamos para cima para Guimarães, parámos numa estação de serviço, fomos abordados pelos adeptos. Tiveram que fechar a estação de serviço porque eles estavam completamente cegos. Não aconteceu nada, mas os ânimos exaltaram-se. Houve ali coisas quentes que eu na altura até tinha sido 19º, e ainda era um miúdo, tipo, ainda nem tinha jogado nesse ano pelo Vitória, nem sabia se as pessoas me conheciam, e até eu levei na orelhas. Ouvi o que tinha para ouvir e pronto, e faz parte, não é? Ou seja, são este... Aí é tal situação. Eles ajudaram-nos, claro, no caso, mas noutro a pressão em nós era tanta, claro, que os resultados não estavam a acontecer. E pronto, essa é a força que o adepto tem numa equipa, especialmente em situações, porque aqui em Portugal, pronto, somos o que somos, não é? Eu não concordo com muita coisa que se faz em Portugal, mas é um problema muito mais profundo, e é um problema que tem que ser eu a resolvê-lo. Mas a verdade é que o que é que eu ia dizer? A verdade é que o futebol em Portugal é 98%, 99% são adeptos dos três grandes, e o resto é adeptos de equipas mais inferiores. Mas tiveste, como estavas a dizer e muito bem, deste o exemplo do Vitória, por exemplo, que também é uma comunidade de adeptos muito ferranha, que vive muito o clube, não é? Vive muito o clube. É o caso mais próximo aos três grandes aqui em Portugal. Claro. É o melhor exemplo que se pode dar, porque, primeiro porque também nunca estive nos três grandes, não sei como é que é, mas imagino que seja assim. Imagino que seja assim também. E sentiste, e portanto, consideras então que os adeptos acabam por ser um pouco um ativo para a equipa, não é? Para o clube, neste caso. Sim, sem dúvida que sim. Claro que são. E os adeptos... Claro. Acho em todos os sentidos. Tu achas que nós, relativamente, pegando ainda só antes de passarmos aqui, contextualizarmos noutra experiência de clube, mas pegando no Vitória, achas que tu eras vitoriano desde pequenino, jogaste no Vitória desde pequenino, achas que este tipo de ligação entre a cultura da cidade, a cultura do clube, quando as coisas se confundem, o clube e a cidade quase que se confunde, achas que isto pode funcionar um bocado como um acelerador de cultura para um jogador que vem de fora para o clube? Não sei se sentiste isso nas outras experiências onde estiveste, ou queremos muito ouvir a tua opinião, que é, achas que isto pode acelerar a habituação, a aculturação do jogador ao clube e fazer com que o jogador sinta o clube de uma forma mais rápida, esta proximidade com os adeptos? Eu acho que também depende um bocado do clube. Em Guimarães, sim, porque em Guimarães sai-se à rua e as pessoas sabem quem é, e se for preciso interagir com um jogador, interagem. Por exemplo, nós muitas vezes, até estávamos de folga e até íamos beber um copo a qualquer sítio assim, e eu por acaso até já evitava, porque já sei, sou da terra e sei como é que eram as coisas. Mas quem não sabia, e estava no seu direito de o fazer, porque se está de folga também, nós também temos vida e também temos que aproveitar um bocado dela, porque já abdicamos de tanta coisa. E então, muitas vezes nós vamos tomar um copo a qualquer sítio, ou íamos tomar um copo a qualquer sítio, e vinha um adepto com o cartão na mão da sócia: estou a ver, vê lá o que é que faz, o que é que vai. Portanto, eles, em Guimarães percebe-se logo a exigência, a exigência que é posta em prática. Depois, posso dar o exemplo do Tondela, em que não há essa exigência, é tudo malta bem mais humilde e mais, ou seja, não nos cobram, quase.
Aliás, a única vez que eu vi o Tondela a cobrar alguma coisa, e erradamente na minha opinião, foi agora na última jornada do campeonato, em que nós descemos de divisão. Foi a única vez que eu vi uma equipa, os adeptos a cobrar-nos alguma coisa ali em Tondela, porque sempre nos davam espaço e à vontade para fazermos as coisas da nossa maneira. E eu condeno eles terem só nos criticado ali, porque não era ali que eles nos tinham de ter criticado, era atrás, era antes. Não é no último jogo que as coisas se vão resolver, porque em Tondela eu estive lá 3 anos e meio e resolvemos os problemas sempre. Durante estes 3 anos e meio, pelo menos 2 vezes, em 2 épocas, resolvemos na última jornada. Isto é tal história, o Canter vai tantas vezes à fonte que qualquer dia vai acabar por cobrar, e lá cobrou. Mas por exemplo, então dela não tem esse espaço e tu não tens essa exigência, não tens... ou seja, mas dá para sentir o clube à sua maneira, que é um clube humilde, é um clube familiar. E a mim custou-me imenso sair de lá. Custou-me imenso sair de lá pelas pessoas que eu lá deixei dentro. Pessoas que, pronto, que eu no fim fui à flash e disse o que disse, não me arrependi nada do que disse. E depois no fim até fui abordado por uma pessoa de quem eu gosto muito e diz e nisso ela tem razão. Há muita gente, eu disse que nós merecemos descer a divisão, é verdade, mas nós se calhar grupo de trabalho, porque havia ali pessoas que não mereciam e não merecem, de certeza. E nesse sentido foi o único erro que eu cometi, foi esse. Mas de certo modo eu acho que também depende muito da cultura do clube. Depende muito de como é o clube em si. Okay. Se a paixão é assim tão exacerbada como é em Guimarães, ou se é como no Tondela, em que depois vai lá um clube grande e até vês um adepto com uma camisola do Porto, Benfica Sporting, e com o casco do Tondela. Portanto, olha, João Pedro, olha, então, e voltando a este vídeo com que começámos a ver, eu vou voltar aqui a... Quer dizer, já ponho. Eu queria te perguntar uma coisa, que era... achas que, na tua opinião, qual é que é este momento em que este momento de união, este momento de partilha, de conexão entre os adeptos e os jogadores, a equipa e o clube, que sugestões é que tu tens? O que é que tu achas que se poderia fazer para se promover mais este tipo de conexão? Achas que como é que se podem multiplicar estes momentos? Como é que se pode aproximar os adeptos, independentemente de às vezes um resultado menos bom ou menos mau? Como é que se podem aqui conectar as comunidades, os jogadores e os adeptos? É assim, eu sinceramente, essa pergunta... é assim, eu tenho uma resposta de sonhador. Então é essas que nós gostamos. Nós também somos sonhadores e gostamos dessas. Pronto, eu tenho a resposta de sonhador. Contudo, essa resposta de sonhador também interfere aqui a parte mais importante no futebol, hoje em dia e sempre, mas mais hoje em dia até, que é os resultados. Os resultados são parte fulcral. Agora, a minha resposta de sonhador é: para isso acontecer, para estes momentos acontecer, eu acho que o dia-a-dia da equipa tem que ser todo ele partilhado com os adeptos. Isto é, vamos agora pegar outra vez num exemplo, o Tondela. O Tondela neste momento tem a situação do problema da FIFA, em que não podem inscrever jogadores. Aqueles jogadores que lá estão, maioritariamente eram júniores o ano passado, alguns ainda são júniores e outros são os que estavam lá. Aquilo dá para fazer um bom 11. Tem ali 12, 13 jogadores que estão ao nível e os outros ainda não estão ao nível. As pessoas sabem da dificuldade do Tondela, porque o Tondela faz questão de o frisar e de o transmitir. Ou seja, os resultados acabam aí por ser para segundo plano. É um pouco aquilo também daquilo que eu vivi na minha primeira época enquanto sénior no Vitória. Eu, na altura, estava na equipa B e o que é que aconteceu? Muitos jogadores da equipa B e da formação tiveram que avançar para a equipa principal. Recordo-me do Paulo Oliveira, o Ricardo Pereira, o Tiago Rodrigues, o Tom Mané. Ou seja, muitos jogadores saltaram para a equipa principal. E nesse ano,
lá está, como a imagem do Tondela, os problemas financeiros eram assumidos e o Vitória assumiu que a equipa era o que era. Na minha opinião, a equipa era o que era. Eram novos porque a equipa era boa, porque tanto é que depois vamos a ver a carreira de todos eles fizeram grandes carreiras porque eram bons, podia haver ali um bocado de imaturidade, mas esse ambiente, juntamente com o ambiente que o Mr. Rui Vitória na altura também conseguiu criar, com os adeptos, foi fulcral para os levar à vitória na Taça de Portugal contra o Benfica também, do Jorge Jesus, também um dos melhores Benficas dos últimos anos, e foi isso, essa união, essa passagem de informação, ou seja, o dia a dia, porque toda a gente gosta de um bom underdog, mas um underdog ainda com dificuldades ainda é melhor. Dá mais emoção. E as pessoas estão mais receptivas aos maus resultados. Porque, por exemplo, nesse ano o Vitória fez um 8º ou 10º lugar, uma coisa que o Vitória nunca quer fazer, que é o Vitória quer ficar ali entre os 5 primeiros, e falhou completamente, mas ganhou a taça, e só que assumiu-se as dificuldades que havia. E a minha resposta é essa, tipo, o dia-a-dia da equipa acho que tem que ser transmitido. E tu sentiste ao longo da tua carreira, sentiste necessidade de partilhar esses momentos, ou isso, lá está, é mesmo só essa tua veia de sonhador? Tu sentiste na prática, consegues recordar de conectar-te com esses momentos? Sentiste falta de, às vezes, de expressar a tua verdadeira opinião, dos teus sentimentos, o teu ponto de vista? Sim, eu às vezes, eu sinto isso. E aliás, eu sinto isso, mas ao mesmo tempo eu sei que, por muito que eu diga o que eu sinta, que eu diga a minha verdade, porque é a minha verdade apenas, por exemplo, eu dei a minha opinião e a minha verdade no final da época em que descemos de divisão. Mas eu fui crucificado, porque eu, capitão, não devia falar assim, não devia estar não sei o quê, não sei o que mais. Mas eu, enquanto capitão, falei dos problemas que nós estávamos a ter em dezembro. Só que não os tornei público, porque não tinha que fazer. Mas fiz-lo no final da época, em que o resultado estava à vista e deixamos de divisão. E as pessoas pensam que eu não chamei a atenção quando tinha que chamar. E chamei. Eu fiz o que tinha que fazer. As pessoas dentro do Tondela sabem. Por isso é que quando no final do ano as pessoas lá dentro se despediram comigo e tem N de pessoas a dizer, a agradecer-me pela mensagem que eu passei. Tive jogadores a vir-me abraçar e a dizer obrigado por teres dito o que disseste. Porque lá está, ninguém sabe o dia-a-dia de uma equipa, o que se passa na equipa. Nós olhamos para a Premier League, olhamos para tempos úteis de jogo, para isto e aquilo, mas temos que olhar para muito mais a fundo também. A Premier League e os clubes, a maioria das vezes, está sempre a lançar notícias dos... Nós aqui achamos uma coisa, é uma estratégia... O jogador está lesionado, mas até aparece depois a jogar logo a seguir, está bem disponível e recuperação milagrosa, está dentro do jogo e vai jogar. Em Inglaterra, nós olhamos Inglaterra como um exemplo, mas depois se calhar não queremos pegar mesmo no verdadeiro exemplo que a Inglaterra nos pode dar e não transicionamos isso para o nosso campeonato nem para o nosso futebol. Eu tenho, isto é uma brincadeira, mas é verdade. Eu tenho a app da Fantasy, da Premier League, e tem sempre N de notícias. É para me ajudar na Fantasy, eu sei. Mas tem sempre tudo a dizer. Está indisponível, é expectável que volte não sei o quê. Aconteceu isto com o Cristiano Ronaldo, aconteceu aquilo com o Manel, que tinha que usar. E estão sempre ali a debitar para fora a informação para que o adepto possa estar informado. Claro, conectado com os jogadores, não é? Está conectado com a equipa, não é só com os jogadores. Sim, com a equipa, com o clube, não é? Não ser só Exatamente. Domingo a domingo, ou sábado, fim de semana a fim de semana, haver essa conexão, não é? Exato. Nós andamos aqui com pequenas coisinhas a dedicar-nos ao tempo todo de jogo, também é verdade que o temos que fazer. Mas há tanta coisa que nós podemos aprender do futebol de fora. Tanta coisa, mas tanta coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos eu vi que a maneira como eles tratam o futebol é como eles vendem um espetáculo, ou seja, é para fazer dinheiro. Todas essas estratégias, eu não sei, é claro que é diferente, mas
será que não há cabeças suficientemente inteligentes para adaptar essas ideias e inovar e adaptar ao nosso futebol? Eu acho que deve haver. Às vezes é isso mesmo, é lançar a ideia e testar a ideia. Às vezes as coisas podem parecer um bocado mais complicadas do que aquilo que são na prática, não é? E às vezes é isso, começa com uma ideia. Os Estados Unidos, deste um exemplo dos Estados Unidos, que são um mercado que são muito early adopters, gostam de experimentar, de testar, repetir aquilo que funciona bem e não repetir aquilo que funciona bem, não necessariamente no mercado do futebol, mas é isso, às vezes é uma questão de mentalidade. Olha, eu queria aqui, que já estamos quase a fechar o nosso tempo, queria voltar aqui ao vídeo a um momento muito particular, que eu vou-te convidar só aqui a ouvir e a comentar, antes das últimas duas perguntas, que é, deixa-me ver agora aqui se eu consigo aqui passar para este momento em particular. É a partir daqui. Olha, nós vemos nestes segundos aqui, e eu acho que para mim, particularmente, no vídeo todo, é das coisas mais interessantes. É nós vemos ali uma voz apaixonada de uma criança. É que não sabemos bem que idade é que tem, não é? Eu queria te perguntar quem é que tu achas, esta paixão sentida por uma criança, quem é que tu achas que é ou que são os principais responsáveis por uma criança desta idade sentir o clube como sente esta criança e gritar pelo clube como grita esta criança? Opa, Pode ser isso sincero. Não, eu sou sincero, não tenho nada a esconder. Estou a dar respostas de sonhador e tudo. Vê lá tu. Não, é assim, eu acho que a resposta mais correta seria dos clubes. Uhum. E não é mentira. Mas para mim, também vai muito da nossa cultura que o pai chega, tu vais ser do Porto, Benfica e Sporting, porque são o Porto, Benfica e Sporting que ganham títulos. E toda a gente gosta de ganhar títulos. Isso para mim não é muito paixão. Claro. Eu tenho amigos meus que são benfiquistas, portistas e sportinguistas e foram ver se calhar uma vez o Porto ao estádio, foram festejar um título se calhar uma vez. Eu acho que os clubes vão fazendo o que podem, muito sinceramente. Acho que os clubes vão fazendo o que podem, vão às escolas. Ainda há pouco tempo, aqui perto, a Joano, o Vitória veio cá, às escolas aqui a Joano. Sei que o Braga também o tem feito e muito bem, porque o Braga, apesar de ser o rival do clube do meu coração, está a trabalhar muito bem nesse sentido e cuidado. Porque podem vir a ser um forte clube nos próximos anos. Mas depois os outros clubes também o fazem, mas é muito complicado quando em casa depois formatam os miúdos para serem sempre dos mesmos clubes. É muito complicado. Então achas que é uma responsabilidade aqui dividida, não é? Entre o clube e a família. E a criança também, não é? Porque tem uma opinião, acaba por ter uma opinião própria. Sim, eu acho que é por aí. Eu acho que pode muito vir a ser por aí. Okay. E eu contra mim falo porque a minha filha já é sócia do Vitória. Nasceu há 3 semanas e já é sócia do Vitória. Mas eu sou... Aqui em Guimarães nós dizemos apoio ao clube da tua terra. E é verdade, eu sou muito dessa lema. opinião. Sim, é um ótimo. Sim, eu sou muito dessa opinião. Eu gostava que fosse mais assim, porque lá está, mais uma vez, pegando no exemplo da Premier League. Nós na Premier League temos os estádios em todo lado, estamos cheios. E então, já que olhamos para a Premier League em tanta coisa, porque é que não pegamos e vamos ver porque é que o Aston Villa tem tantos adeptos, porque é que e estamos a falar de N de clubes em Londres. Que são vilas, não é? Mesmo assim dá para todos. Exato, isso. Dá para todos. Eu acho que é... Como é que nós... Eu acho que nós não gostamos de valorizar o nosso futebol. Nós é o que é. Sinceramente é o que é isto. Toda a gente gosta de Benfica, Porto, Sporting, nada contra, cada um está no seu direito, mas se alguém quer valorizar o futebol, é assim, não se valoriza o futebol como tendo paineleiros numa televisão a falar só de Porto, Benfica e Sporting, que isso não beneficia as outras equipas. E com tudo o que a equipa pequena já tem que lutar, dentro e fora de campo, acho que
sei lá, acho que alguma diferença devia ser feita para, para, para que essas coisas pudessem mudar e para nós valorizarmos realmente o futebol português, porque é disso que se trata. Isso. É disso que se trata e nós acho que não queremos. Acho que não queremos muito. Gostamos destes poderes instalados, é o que eu acho. Olha, João Pedro, a nossa missão na Maestra é precisamente promover este tipo de fóruns, este tipo de partilhas pelo futebol positivo, pela comunidade, por falar de coisas que verdadeiramente importam, interessam aos fãs e aos clubes também. Portanto, desde já quero-te agradecer teres aceito este convite e ia só pedir-te uma última coisa, que era que mensagem é que queres passar aos teus fãs, aos fãs da Maestro, uma última mensagem positiva e de incentivo. A mensagem que eu passo é assim, olha, primeiro de tudo, muitos parabéns pelo projeto que vocês estão a tentar desenvolver e eu espero mesmo que consigam, porque é como eu digo, não somos só nós que vamos mudar as coisas, mas podemos ser o catalisador. A faísca que possa causar assim, uma mudança mais significativa. E desde já, olha, os meus parabéns, porque é um projeto que, por isso é que eu estou aqui a falar. Muito obrigado em nome da equipa. Obrigado por vos dizer que eu neste momento estou desempregado, mas mesmo que quando tiver emprego, vocês podem contar comigo para o que precisarem, porque eu imagino o futebol e gostava que o futebol fosse dessa forma. E a minha mensagem é que as pessoas estejam atentas, os fãs estejam atentos, porque primeiro vai valer a pena e segundo não vão continuar a ver e ouvir chavões do futebol. É que outra coisa que parece é que nós jogamos todos na mesma equipa, porque toda a gente diz o mesmo. E isso é bom e isso sim valoriza o futebol português, não é olharmos a tempos de jogo e essas coisas, isso é mais para a frente primeiro. Há que tratar das bases. Ótima mensagem, João Pedro. Olha, nós temos aqui a equipa toda contente, tudo aqui aos saltos e aos pulos, e muito contente verdadeiramente porque é isso que defendemos, é isso que queremos. E mais uma vez, olha, agradecemos todos em nome do maestro e dos maestros aqui, dos nossos fãs e da comunidade, a tua presença e um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez por teres aceito. Obrigado nós, um grande abraço.